Muita gente quer viver muito, né? Muitas pessoas, mas poucos sabem como viver bem. Poucas pessoas. Quantas vezes você fala assim: eu quero viver tantos anos, mas você sabe como viver melhor esses tantos anos? Bom, a Bíblia nos ensina hábitos que fortalecem não apenas o espírito, mas também a mente e o corpo. E é isso que eu venho falar aqui neste vídeo. Então fica comigo até o final, porque eu vou ensinar 3 hábitos bíblicos que podem ajudar a envelhecer com paz e com saúde. Então sejam bem-vindos para mais um vídeo. Não esquece já de deixar o like aí. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve, porque todas terça e quinta às 19 horas vai ter um vídeo para você, um vídeo de instrução para quem quer chegar melhor na terceira idade, viver mais e melhor. Não apenas querer viver muitos anos, mas querer viver os muitos anos, mas viver de forma saudável, de forma apresentável e poder usufruir da terceira idade de uma forma gloriosa. É isso que eu venho aqui para poder mostrar o que esta palavra de Deus nos ensina. Vamos lá? Primeiro hábito é se alimentar com equilíbrio. Pode anotar aí. Alimente-se com equilíbrio. É importantíssimo a gente entender esse princípio. A Bíblia fala sobre isso? Claro que fala. A Bíblia, ele não só condena o excesso de alimento, ele fala também que isso destrói nosso corpo, destrói a nossa saúde. Agora, quem consegue se alimentar bem, não é comer muito, é se alimentar bem, ele tem uma sabedoria aguçada. Será que é mesmo? Pois é, a sabedoria, quando ela está em nossas vidas, ela faz com que a gente aprenda a lidar com os alimentos. Não é porque você tem vontade e você, é só uma vezinha, só que essa vezinha está virando de 2 em 2 dias, a cada 3 dias, e uma vezinha vai e você está se destruindo. Você está se destruindo e você não está se preocupando com o futuro. Você não está se preocupando com o seu bem-estar mais na frente. E isso pode te trazer muitas complicações. Nem tudo o que alimenta o desejo vai trazer vida. Muitas vezes você tem vontade, tem desejo de comer tal coisa. Mas será que aquilo te traz saúde ou destrói a sua vida? Você tem que fazer essa pergunta, né? Eu tô com vontade de comer aquilo. Eu não vou falar certas coisas aqui, certos alimentos, porque você sabe, principalmente alimentos ultraprocessados mesmo. Esses daí, industrializados de alto nível, isso aí é que vai destruir muito o seu futuro. Que a gente tem que ter cuidado. Você sabe que a idade vai chegando, a gente tem que diminuir o açúcar, né? Tem gente que não se importa. Mas eu não tenho diabetes. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, minha vida tá tranquila, não tem nada a ver. Olha, preste atenção. Se você quer viver mais e melhor, você precisa se alimentar com equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. E uma alimentação equilibrada, ela fortalece o corpo e protege o cérebro. Isso mesmo. E outra coisa, além de você ter uma alimentação equilibrada, além de proteger o cérebro, ele vai proteger a sua saúde na velhice. Então você vai envelhecer de forma saudável, de forma madura, de forma sábia. Você já imaginou você ter seus 80, 90 anos podendo andar normalmente? Claro, não como um jovem anda, mas poder comer, se alimentar, sem precisar de sonda, sem precisar de aquelas limitações que você quase vegeta. Você já imaginou? Então, o que vale agora? Por exemplo, eu tenho 50 anos. Então, eu já comecei a fazer. Já comecei a me preocupar com exercícios, atividades físicas, exercício físico, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, né? Então, uma série de coisas que a gente vai conversar aqui à luz da palavra. A palavra, ela precisa ser ministrada. Em falar nisso, vamos para a palavra? Abre lá, em Provérbios. Como eu vou falar em Provérbios aqui, como o Salomão foi abençoado para nos escrever Provérbios. Provérbios 25, versículo 16. Olha o que ele botou, 25, 16.
Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Olha como Deus fala na palavra. Lembra que no vídeo passado eu falei dos 5 alimentos, né, que traz uma vida melhor? Se você não assistiu, vai lá, volta lá, e eu falo dos 5 alimentos. Então, ele está incluindo o mel. E eu falei do mel. Aqui ele diz assim, ó: achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Ele está dizendo, olha o equilíbrio. O mel é saudável, é energia, é um alimento natural? É. Ainda manda a gente comer o favo. Está lá dizendo que é doce, né? Está lá, diz isso na palavra. Só que ele diz assim, olha, você precisa moderar. Não te fartes disso, tá? Dizendo assim, ó, come apenas o que te basta. Tem limite, tenha limite nessa alimentação. O mel é saudável, assim como o vinho é saudável, como o figo é saudável, como o azeite de oliva é saudável, né? Como as lentilhas são saudáveis, como o peixe, mas come o que te basta para saciar aquela fome. Tem que ter um equilíbrio, né? A Bíblia está nos dizendo, esse texto está em Provérbios, capítulo 25, no versículo 16. Então, para ter uma alimentação mais equilibrada, coma menos industrializados. O que você puder comer mais coisas naturais, coma. Coma mais alimentos naturais, menos comidas industrializadas. Se esforce. Outro detalhe, respeite os horários. Se você vai dormir lá para as 10 horas da noite, 10h30, não bata um prato de feijão às 9 horas. Não faz jantar. Coma às 18 horas. Para ter um processo. Você sabe que à noite a digestão ela é mais lenta. Então faça a sua última refeição às 18 horas, né? Faça isso. Então você vai ter um equilíbrio, né? na alimentação. A segunda coisa, o segundo hábito para que você venha viver mais e melhor, para poder você viver bem os seus últimos dias, é descansar e confiar em Deus. Como isso? Você sabia que o descanso ele é um princípio divino? O descanso é um princípio divino. Muitos adoecem porque eles não param. Eu estou agitado, eu estou na correria, eu estou acelerado, mas é necessário parar, porque você pode ser acometido de alguma doença. Então o descanso, ele é imprescindível para quem quer viver mais e melhor. Tem que ter o descanso. Sabe por que Deus criou o descanso? Para restaurar o corpo. É necessário ter o descanso para que o seu corpo venha a ser restaurado. Então é um princípio de Deus. Mas eu não canso não. Eu tô vivendo aqui acelerado. Calma. Você precisa descansar e confiar em Deus. Confia no que você está fazendo e descansa. Tem que descansar. O idoso, ele precisa, principalmente o idoso, ele precisa entender que descansar também é sabedoria. Se você tem um descanso, você tem um planejamento para descanso, significa que você é uma pessoa sábia. Olha o que diz em Êxodo. Eu vou abrir aqui a palavra do Senhor. Ele diz em Êxodo capítulo 20, abre lá, Êxodo capítulo 20, no versículo 8 ao 10. 20, 8, 9 e 10. Olha o que ele diz aqui. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Bom, aqui está um dos mandamentos do Senhor.
O seu descanso é abençoado por Deus. Você tem que tirar um dia da semana para não trabalhar. É um princípio divino. E você precisa descansar e confiar em Deus. Às vezes você fala assim, mas eu não posso parar, eu estou num momento de rompimento, eu estou num momento de aceleração, eu preciso disso. Olha, você precisa confiar no que Deus tem colocado. Ele disse que o descanso ele abençoou. Está lá no versículo 11 do capítulo 20 do livro de Êxodo. Confere lá. Você vai no capítulo 20 do livro de Êxodo, você pega o 8, 9, 10 e o 11. Então, se Deus trabalhou 6 dias, o 7º ele descansou, e ele abençoou e santificou o descanso é abençoado, o descanso é santificado por Deus. Ah, meu Deus, que palavra! Quantos de nós vivemos trabalhando domingo a domingo, porque tem que fazer. Você tem vivido isso? Quer ser abençoado? Honra o princípio de Deus. Quer viver mais e melhor? Prepara um dia de descanso. Ah, mas no domingo, pastor, eu trabalho. Mas pode observar, tem um dia da semana que você recebe folga. Então o seu 7º dia, o seu sábado, é essa folga. Nessa folga, não pegue outro bico. Descanse, porque Deus já abençoou o seu descanso. E aí você vai descansar e vai confiar em Deus. Confia em Deus. Esses são os princípios que Deus está nos dando. Ele está falando para nos alimentar equilibradamente. É o primeiro hábito. O segundo é descansar e confiar em Deus. Como eu descanso? Procure dormir melhor. Tente dormir no mínimo 7 horas por noite. Menos do que 7 já é prejudicial. Então, durma 7, 8, 9 horas. Pronto. 8 horas está excelente. Excelente. Durma em paz. Como diz o salmista no capítulo 4, no versículo 8. Em paz me deito, logo pego no sono. Faz isso. E ainda diz assim, e tu, Senhor, é que eu me refugio nele. Então, Deus te protege, te abençoa no descanso. Não se preocupe, não. Não se preocupe, porque você tem que trabalhar, Você dormindo bem, você vai reduzir a sua ansiedade. Você tendo o seu dia de descanso, você criando essa rotina, você vai ser abençoado. Foi Deus. Deus falou que abençoou o dia de descanso. Deus abençoou e santificou o 7º dia. Então, não é pecado se você não trabalhar. Pelo contrário, você vai estar quebrando o princípio do descanso. E quando nós confiamos no descanso, e quando nós repousamos este dia, nós declaramos respeitar e crer nos princípios divinos. Isso é tremendo. Vamos para o 3º e último hábito para você viver mais e melhor. Antes de eu falar do 3º e último hábito, não sai daqui se deixar o like. Ajude-nos a passar este vídeo para mais e mais pessoas serem abençoadas. E você está aqui, já é inscrito, compartilha com seus parentes, amigos que já têm idade para ouvir essas direções e viver melhor. Ai, como eu sonho viver melhor. Como eu sonho. Deus me apresentou esses princípios agora com 50 anos. E eu louvo a Deus, porque meu pai, que não está na terra mais, faleceu. Ele chegou aos 80 e não aprendeu isso, não viveu isso. E Deus me deu a oportunidade aos 50 anos aprender destes princípios pelas quais estou passando para vocês. Então isso é uma riqueza que Deus tem nos apresentado, né? Então compartilha para os seus amigos, parentes, quem você pensar aí que tem já idade já para pensar nisso, passa para ele esse vídeo. Bora para o último, 3º hábito. Isso, vamos lá. Manter o coração em paz. Esse é um princípio para você viver bem. A paz interior influencia diretamente a nossa saúde.
Quando nos falta paz dentro de nós, nós adoecemos. Nós passamos a ter doenças amínicas, psicossomáticas, doenças que nascem da alma, né? Então, a Bíblia diz que quem tem um coração tranquilo, em paz, traz saúde. Ele vive bem a vida, porque ele tem a paz dentro dele. Então você precisa cultivar, você precisa exercer, manter um coração em paz, né? 3 coisas que eu vou te falar aqui, que pode te provocar de verdade, né? Adoecer o seu corpo. Pode provocar uma doença no seu corpo, que é a mágoa, preocupação e medo. Isso pode provocar verdadeiramente um problema muito sério no seu corpo. Então, mas a paz de Deus, ela te fortalece. A paz de Deus te fortalece. Confie de verdade. Confie, descanse em Deus. Não deixe que a mágoa cresça dentro de você. Não deixe que o medo, a preocupação cresça dentro de você. Não deixe. Mantenha a paz, mantenha a segurança, mantenha o descanso, né? Olha o que Provérbios 14:30 diz. Provérbios 14:30. Deus está falando fortemente conosco. Tenho dúvida. 14:30. Deixa eu ver, 14:30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, o ânimo sereno é a vida no corpo. Então, quando você tiver alguma mágoa, perdoe. Perdoe quem te magoou. Se está preocupado, ore de verdade. Se você está preso a algumas feridas emocionais, solte esses pesos emocionais, libere de verdade. Envelhecer bem não é apenas uma questão de genética, não. Entenda isso. Envelhecer bem é questão de sabedoria. Seja sábio para poder viver a melhor forma da velhice. Viver mais é bênção. Agora, viver melhor é responsabilidade. Vamos assumir a responsabilidade de viver mais e melhor. De uma forma com esses 3 hábitos: se alimentar equilibradamente, descansar e confiar em Deus e manter o coração em paz. Creia de verdade que Deus está falando com você. Ele está te abençoando nesta hora. Amém? Que Jesus Cristo continue te abençoando e até o próximo vídeo. Fica na paz.